Sim, teremos Bookshelf Tour. Oi, aqui é Thaís do Pronome Interrogativo e nós teremos um passeio pela minha estante que vai começar agora. Essa aqui, na verdade, é a minha segunda prateleira, porque eu geralmente deixo os livros onde eu alcanço, então tem ainda uma prateleira sem livros, mas em breve eu vou subir alguns deles. E nela eu deixo enfeitando com os Funkos de Harry Potter. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro eles um por um, então se você quiser eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma conferida. E eu vou mostrar só pra você dar uma olhadinha rapidinha os que tem aqui. E fica bem fofinho. Eu vou começar por essa prateleira aqui, onde eu tento concentrar os livros que eu já li, porém já vou logo avisando que provavelmente a gente vai encontrar outros livros que eu já li espalhados aqui, mas eu tento concentrar aqui, e essa não é a primeira prateleira, na verdade tem mais uma, só que aqui é onde os meus 1,50 m agradecem, não é mesmo? Eu vou começar pelo livro que provavelmente você não consegue ver, que é o Children of the Flames, e aqui fala sobre Auschwitz e os experimentos que eles faziam com gêmeos. É uma história muito triste, é um relato jornalístico muito triste, mas se você tem interesse de conhecer um pouco mais, vale a pena você ler. City of Ghosts, infelizmente ainda não foi lançado no Brasil e é uma história sensacional. Nessa edição aqui a gente tem 4 histórias do Jack London e esse é um livro que é responsável por eu querer conhecer o Yukon. A gente tem Batard, não sei se é assim exatamente que se fala, O Chamado Selvagem, Love of Life e Caninos Brancos. Árvore dos Desejos, um dos melhores livros que eu li em 2020. Essa aqui é a jacket, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas tem umas folhinhas aqui na capa. Esse daqui é o Semente de Bruxa, da Margaret Atwood, e é uma releitura de The Tempest, foi uma história que eu gostei muito, e a edição não tem muita coisa diferente sem a jacket, como você pode ver. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, essa é uma capa que eu amo muito, é uma edição bem simples, mas que eu sou apaixonada. Lifelike, do Jay Kristoff, e esse livro aqui eu gostei bastante, eu espero que ele seja lançado no Brasil muito em breve, e é engraçado que ele acaba deixando de lado toda a questão da robótica que o Asimov construiu. Você percebe que aqui tá tudo riscado e ele acaba construindo as próprias ideias em cima disso. Witch foi uma graphic novel que chegou aqui pela caixinha da Allcrate e eu amei muito ler, eu nem esperava conhecer essa história e gostei muito do traço da história, enfim. A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi um livro que eu não gostei tanto, mas tem vídeo aqui no canal onde eu falo um pouquinho mais sobre o que eu achei da história, então se você quiser conhecer mais, pode ir lá conhecer, que eu vou deixar o link aqui nos cards. É uma edição bem bonita, eu vou deixar ela aqui na estante sim, apesar de não ter gostado tanto, porque eu gosto muito da história. Com Amor, Creekwood, aqui a gente vai ver os personagens da Becky Albertalli juntos e nós vamos vê-los se relacionando por e-mails. Então é muito fofo, dá pra ler muito rápido, como você pode ver, é bem curtinho e eu sou simplesmente apaixonada por essa autora. O Diário de Nisha eu tenho nessa edição que eu gosto muito, mas a edição da Darkside não deixa a desejar e é interessante como é construída toda a narrativa aqui na capa do livro, então eu amo muito essa capa justamente por isso e também por causa do mapa que a gente tem aqui para se localizar ainda melhor na história, né? The Henna Artist é um livro que eu quero muito que seja lançado muito em breve no Brasil, porque a gente vai ter a importância da Henna nele e também a gente vai conhecer uma personagem extremamente forte, que é a Lakshmi, e tudo o que acontece com ela, porque ela acaba fugindo de um casamento que ela não gostaria de estar, então ela vai para outra cidade, ela vai para Jaipur e ali ela cresce como uma artista da Henna. Daisy Jones and the Six é um dos meus queridinhos da Taylor Jenkins Reid, assim como Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Se você não leu, vale muito a pena ler. A Daisy Jones é uma personagem pra mim odiosa, eu não gosto dela, mas esse livro aqui é sensacional. A forma como a Taylor escreve a história, parece que tudo aqui existiu, e isso é muito doido. Nevernight é um livro que eu sei que foi lançado no Brasil pela Plataforma 21. Existem algumas ressalvas aqui sobre essa história, por isso que eu não falei sobre ela aqui no canal, e eu gostaria de dar continuidade à leitura para ver exatamente o que eu acho, porém eu acho essa edição aqui extremamente bonita, e quando você abre, você tem
o pássaro completo aqui é uma coisa de louco. A Dança da Água foi um dos melhores livros de ficção histórica / realismo mágico fantástico que eu já li. Aqui a gente conhece a história do Hiram e também a gente vai ver por trás de tudo que acontece com ele é a questão de separar-se da família. Mas eu digo e repito, é um livro extremamente necessário e o realismo fantástico aqui faz com que tudo seja ainda mais, talvez doloroso, digamos assim. Filhos de Sangue e Osso foi uma das melhores fantasias que eu li e eu quero muito conhecer a continuação dessa história. E aqui a gente tem como foco principal a mitologia iorubá. E foi a partir desse livro que eu percebi que eu não conhecia nada sobre essa mitologia e precisava conhecer mais, então eu quero muito ler outros livros com a mesma mitologia sendo usada na construção de histórias. E olha essa capa real, assim, eu sou simplesmente apaixonada por essa capa. E olha assim a jacket, como é incrível. Aqui a gente tem esse livro que é o Craven Manor. Eu ainda não li ele, quero muito ler e eu pretendia ler no Halloween, acabei não lendo. Mas é uma história que envolve mansão mal assombrada, como você pode ver pela capa. E se fosse a gente, da Becky Albertalli e do Adam Silveira, é um livro que eu já li, porém ele está aqui desse lado porque eu quero reler essa história. A gente vai conhecer duas pessoas, uma acabou de terminar e a outra tá chegando na cidade, e a capa diz muita coisa, né? Mas eu quero reler essa história porque eu não tinha lido nessa edição, eu acabei lendo no Kindle, mas eu quero reler porque eu quero fazer um vídeo dedicado a Becky Albertalli. Sky in the Deep é um daqueles livros que eu tenho empurrado com a barriga pra ler, ainda não li, trouxe do Brasil pra cá e ele continua aqui sem ler. Quando eu vou ler, espero que muito em breve, né? Eu acabei comprando Two Can Keep a Secret porque eu gostei bastante de Um de Nós Está Mentindo, mas eu vi alguns comentários sobre esse livro que me deixaram assim com o pé atrás, não sei o que pensar exatamente. A princípio, eu acabei comprando esse livro apenas pela capa, mas eu acabei lendo a sinopse, é uma duologia. Eu acredito que muito em breve a gente vai ver essa história no Brasil. E a gente tem a história da Maya, ela tem o sonho de ser a maior costureira ali do reino, e certo dia ela recebe, o pai na verdade recebe um convite para ser um costureiro, e ela acaba indo no lugar do pai como um menino, como se fosse o filho dele. E ela vai ter que guardar esse segredo e a gente vai ver a história se desenrolar. Mas eu sou apaixonada por essa capa, eu acho que é uma das capas mais bonitas que eu tenho aqui na minha estante. Esse livro aqui eu comprei, se eu não me engano, da Maíra, do All About the Book, quando ela estava vendendo. Eu conheci a escrita da Ryle Grounding por Lobo, que é uma história que é uma ficção especulativa, como se Hitler tivesse ganhado a guerra, e eu fiquei simplesmente encantada pela escrita dela. E aqui a gente tem A Cidade Murada, se eu não me engano, o nome do livro em português, e tá aqui pra ler, eu quero ler muito em breve. Na verdade eu quero ler tudo o que essa mulher já escreveu na vida dela. Mais um livro que eu comprei pela capa, mas eu tenho certeza que vai dividir algumas opiniões. Algumas pessoas gostam muito dessa história, outras nem tanto, e a gente tem a história de uma bruxa e um caçador de bruxas, e essa capa é simplesmente sensacional. Elisa and Her Monsters é um livro que eu não sei se foi lançado no Brasil, mas eu sei que um outro livro dessa autora foi, que é o Inventei Você, se eu não me engano esse é o título, e tá aqui pra ler. Eu gosto muito dessa capa, eu acho que é uma capa muito bonita e não lembro exatamente sobre o que é a história, mas eu trouxe do Brasil pra ler. The Turn of the Key, até onde eu sei, esse livro ainda não foi lançado no Brasil, mas é da mesma autora de A Mulher da Cabine 10, e muita gente gostou dessa história. Eu acabei comprando esse daqui porque também é um suspense, eu tava procurando um suspense bacana pra ler e pretendo ler em breve. Esse livro tá aqui, na verdade, porque eu gostaria de lê-lo. Eu não sei nada sobre essa história, mas eu vi alguém comentando na internet, em algum fórum que eu fui parar sobre essa história. Eu ainda preciso tentar remover essa etiqueta que tá aqui, como você pode ver, ele custou $4. Nessa segunda prateleira, na verdade, eu não tenho muita organização do que colocar. Eu acabo colocando os livros que eu acho bonito, que vão ficar legais no vídeo, porque geralmente é aqui onde aparece mais nos vídeos que eu gravo. E eu tenho aqui um livro que eu gostei muito de ler, que é o Mulherzinhas. É uma história incrível, e esse aqui eu ganhei da Ju, do Nuvem Literária, e eu amo essa edição, é simplesmente fofa e incrível, sério, eu sou apaixonada por essa edição. Esse daqui é um dos livros mais bonitos da minha estante, não apenas com a jacket, mas também sem a jacket. Tem um vídeo aqui no canal mostrando ele em detalhes, e é do Chris Colfer, eu acho que é assim que fala o nome dele, o ator de Glee, e sério, eu simplesmente me apaixonei por esse livro. É uma história que eu quero conhecer sim, mas à primeira vista foi amor pela capa. Tenho também essa edição de Mowgli, o Menino Lobo, e eu quero, na verdade, encontrar outros livros dessa coleção, que é o Faber Classics. E essa edição aqui, esse livro custou, se eu não me engano,
$4 ou $5. Tem o segundo livro das Crônicas Lunares. Eu li o primeiro, não tenho o primeiro físico, mas esse aqui eu acabei comprando em uma venda de livros usados. Eu acho que foi a primeira venda de livros usados que eu fui aqui no Canadá. Como eu estava no momento para ficar praticamente órfã de As Três Coroas Negras, eu acabei comprando As Quatro Rainhas Mortas. Esse aqui já foi lançado no Brasil e eu pretendo ler em breve, assim que finalizar As Três Coroas Negras, a série completa. Mas pelo que eu vi, é na mesma vibe, tem ali assassinato, mentira, enfim. Someone We Know é da autora Shari LaPen, a mesma autora de O Casal que Mora ao Lado. Como muita gente gostou de O Casal que Mora ao Lado, eu acabei comprando esse daqui. Não vi notícias de lançamento por enquanto, mas muita gente fala que é incrível. Star-Crossed é um livro que eu quero muito ler, mas é uma mistura de signos e impulsos humanos, e eu vi muita resenha aqui fora, na verdade, e me apaixonei pela capa, que é bem fofinha. Mais uma ficção histórica que fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu quero, na verdade, refazer a minha coleção de livros de Segunda Guerra Mundial. Comprei esse daqui e quero fazer um projetinho, digamos assim, para 2021. Vá, Coloque um Vigia é considerado uma continuação de O Sol é para Todos. Não sei exatamente quando eu vou ler, mas eu gostaria de tê-lo para ler, e eu comprei ele por R$ 7,99 e preciso arranjar uma forma de tirar essa etiqueta. The Fountains of Silence é também uma ficção histórica, mas ela se passa durante a Guerra Civil da Espanha, então é também um livro que faz parte aí de uma coleção que eu quero fazer de ficções históricas, que é um subgênero que eu gosto demais. The Oracle Year é um livro que eu sei que os direitos dele foi comprado no Brasil, ainda não vi notícias de lançamento, mas é uma história que parece ser bem interessante, que vai contar a história de um cara que acorda de um sonho com 108 previsões para o futuro, e ele acaba criando ali uma rede para falar sobre essas previsões, mas ele acaba fazendo também alguns inimigos poderosos. Lovely War vai ser provavelmente um dos primeiros livros que eu vou ler em 2021, e parece ser bem interessante porque a gente vai ver a história de 4 pessoas, e essas histórias serão narradas pela Afrodite. Então a gente vai ver pela visão dela tudo o que acontece, e a gente vai ver no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Conjuring foi o livro que eu me apaixonei primeiro pela capa e depois pela sinopse, e aqui a gente tem uma história que se passa durante a Guerra Civil, e a gente vai acompanhar algumas mulheres indo atrás de suas paixões e salvando também a si mesmas, e eu pretendo ler muito em breve, mas essa capa é sensacional, né? Aqui a gente tem essa edição de Belas Maldições, que eu acho bem interessante, e eu já li esse livro, como eu disse, ele não estaria ali em cima, que ele é piquitique, então não sei onde colocaria. Cordialmente Cruel foi um livro que eu simplesmente devorei, eu achei a história sensacional e eu quero continuar essa série, na verdade. Eu ganhei de presente da Tamires, do Resenha dos Sonhos, e é uma história muito interessante. A gente conhece o dono de um instituto super famoso, privado, que acaba tendo a filha e a esposa sequestradas, e ele tem uma carta ali onde diz apenas Cordialmente Cruel, e a gente vai ver a história se desenrolar. É simplesmente incrível e que você não vai largar essa história. E por último, nessa estante eu tenho o box com a trilogia Fronteiras do Universo, que é bem bacana. O box não é tão resistente assim, mas eu gosto dele mesmo assim. Nessa prateleira aqui eu geralmente coloco a continuação dos livros que não couberam ali em cima pra ficar organizadinho. E aqui eu deixei também alguns livros que eu comprei em sebo e alguns que eu trouxe do Brasil. Aurora Rising foi um dos livros que eu comprei, que eu vi muita gente falando e muita gente me indicou também. É uma ficção científica que se passa, se eu não me engano, em 2038, e essa capa é simplesmente sensacional. Esse livro aqui eu comprei pelo simples fato de ter um dragão sendo contratado. Eu ainda não sei exatamente o que acontece nessa história, mas eu acabei fazendo uma live, muitas pessoas me indicaram esse livro e eu comprei, e eu pretendo ler muito em breve. Eu gosto muito da escrita do Patrick Ness. Um Estranho Sonhador é aquele livro que eu comecei e parei, porque eu acabei colocando outras coisas no meio dele e não li. Trouxe ele do Brasil, essa edição é muito bonita, eu gosto muito da escrita da Laini Taylor, mas ainda não li. Tá aqui pra ler. Com Sangue, do Stephen King, foi um livro que eu comprei pra conferir um pouco mais da escrita do autor. Eu gosto muito dessa capa, que é uma combinação de gato e rato no meio. E são contos, né? A gente acaba encontrando contos aqui, e pelo que algumas pessoas falaram, são contos que estão interligados, na verdade. The Starless Sea é da mesma autora de O Circo da Noite. Eu gostei muito da escrita dela e acabei comprando esse livro aqui pela edição, que é linda, mas também porque eu quero conhecer mais livros dessa autora. E aqui a gente tem livros que eu comprei
comprei em sebo, então algum desses custaram 50 centavos, outros $1, $2, $3, $4. Se eu não me engano, o preço mais caro que eu paguei foi $4 ou $5 aqui. Esse livro eu comprei para conhecer outros autores canadenses, eu acabo lendo de vez em quando, pego um e leio, pego outro conto e leio, mas aqui tem autores como Margaret Atwood e Alice Moore, que são autoras canadenses mais conhecidas. Heidi, que faz parte daquela lista de clássicos que eu quero ler ano que vem. A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata foi um livro que eu achava sempre muito curioso o título, acabei lendo e me apaixonei pela história. A gente tem adaptação, mas eu ainda não conferi a adaptação dessa história. A Leste do Éden é um livro do John Steinbeck que eu quero muito ler. O único que eu li dele foi sobre ratos e homens e achei muito interessante. Nix é um livro que eu lembro que eu falei o valor dele aqui no canal, não lembro exatamente se foi em algum vlog, mas eu vou tentar achar para deixar aqui nos cards pra você. Eu sei que foi muito barato, porque o livro tá praticamente novo, tipo, não tem nada que diz que ele é de sebo, sabe? E isso é muito incrível. Saco de Ossos, também do King, é um livro que eu quero muito ler dele, muita gente fala super bem dessa história. Eu não sei exatamente o que pensar e o que esperar das histórias do King, eu li pouca coisa dele. Eu li O Cemitério, eu li Joyland, que eu me lembro de cabeça foram esses, mas eu quero ler mais coisas dele. Criança 44 tem uma história bem curiosa. Eu fui pra Whistler, acabei visitando a biblioteca de lá e tinham alguns livros sendo dados. Eu acabei pegando esse daqui, porque é uma ficção histórica, e acabei descobrindo que ele foi lançado no Brasil. Muita gente gosta dessa história. The Communist's Daughter é um livro que eu não sei se foi lançado no Brasil, mas eu peguei pela sinopse e também porque, curiosamente, o livro está autografado. Foi por isso que eu peguei. Eragon também foi um livro que eu comprei em sebo e pretendo ler ele. Muita gente fala que eu vou amar a história por ser dragão. A gente tem adaptação também, mas eu ainda não li. The Rivals of Sherlock Holmes foi um livro também que eu comprei, se eu não me engano, por $4. E aqui é um compilado de histórias que tem como inspiração Sherlock Holmes. O Demonologista foi um livro lançado no Brasil pela Dark Side Books. E o mais incrível é que eu acabei encontrando essa edição de sebo e ela também está autografada. E é uma edição muito bonita, né? Son of No One foi um livro que eu também achei em sebo. Eu não sei exatamente sobre o que é a história, mas eu acabei vendo no Goodreads e é uma história super bem avaliada, faz parte de uma série. Aqui a gente tem 2 livros que eu trouxe do Brasil e estão em português. O primeiro deles é Um Lugar Bem Longe Daqui, nessa edição Intrínsecos, que eu amo. Saudades Intrínsecos, inclusive. E também As Brigadas Fantasma, que é a continuação de Guerra do Velho. E por último, a gente tem essa prateleira onde eu tento manter os livros que vieram da Allcrate, que é a caixinha de assinaturas, a Mystery Box que eu assino. Então a gente tem livros aqui que eu não faço ideia sobre o que é ainda, porém eu acho que são edições incríveis. Eles têm algumas edições que são exclusivas da caixinha e são livros que eu pretendo ler e eu espero que eles lancem, alguém lance no Brasil, né? Porque são bem bonitos. All the Stars and Teeth. Aparentemente esse livro fala sobre sereias e piratas e tudo mais. É uma edição muito bonita, real, assim. O cuidado que eles têm com as edições são incríveis. As caixinhas são simplesmente maravilhosas também. Aqui tem esse da Mary Lou, The Kingdom of Beck, e é uma edição bem bonita também, que eu pretendo ler. Eu gosto bastante da escrita da Mary Lou. Goddess in the Machine também é uma edição bem bonita. Essa edição aqui, por exemplo, ela é exclusiva da Allcrate, porque quando você vai procurar ela na Amazon, seja Brasil, americana, enfim, você vai encontrar uma capa onde as flores são pretas, e essa daqui tem as flores vermelhas. E eu particularmente gosto muito mais das flores vermelhas do que das flores pretas. Star Daughter tem uma capa muito bacana. Eu não gostava de livros com capa onde tinham ilustrações de pessoas, mas depois que eu comecei a ver essas capas da Allcrate, como por exemplo essas duas aqui, eu comecei a me apaixonar porque são muito bem feitas, sabe? São muito bonitas e eu tenho gostado bastante dessas daqui, por exemplo. Aqui também tem Incendiary, que infelizmente não cabe aqui na estante em pé. E também tem esse Where Dreams Descend, da Janella Angels, que é uma edição incrível. Olha isso como é bonito. E aqui nessa estante nós temos também o box de O Ceifador com os 3 livros, que a gente vai conversar muito em breve aqui no canal sobre o que eu achei dessa história completa. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários como você organiza a sua estante, ou sua prateleira, ou seu cantinho de livros. Você tem alguma organização específica? Me conta aqui que eu quero saber, ok? E também, se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Continua assistindo o outro vídeo que eu vou colocar aqui, provavelmente, que ele vai ser muito legal pra você. E também me segue lá no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!